Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma indicação de quadrinho aqui no meu canal e agora um quadrinho velho, tá? Eu sei que muita gente acompanha os lançamentos aí mensais, mas de vez em quando é bom dar uma revisitada em coisas que saíram lá atrás. E hoje, chega a baixar aqui pra pegar, eu vou falar desse quadrinho aqui, Star Wars Império do Mal, um quadrinho que originalmente foi lançado em 91, galera, e se estendeu até 92 em 6 edições pela Dark Horse, e aqui no Brasil chegou em 97 pela Abril em um compilado de 3 quadrinhos, né? Eles resumiram essa minissérie de 6 em 3 edições e mais tarde saiu em um encadernado pela Planeta de Agostini naquela coleção em 2015. Muita gente teve acesso a esse material nesse período aí do encadernado. Eu comprei essa edição da Abril porque eu acho fantástica as capas, né? Eu queria ter essa coleção comigo. É um material assim legal para quem quer conhecer um pouco do universo expandido de Star Wars, porém é um material que não é mais canônico, tá? Tem aquela tarjinha Legends. No caso esse aqui não tem porque ele foi lançado lá atrás, mas hoje é um material não canônico. O roteiro é do Tom Veitch, com ilustração do Ken Kennedy, que já trabalharam em outras ocasiões em Star Wars. Ah, e outra coisa, saiu também um audiodrama em 94, muito bacana, traz toda aquela atmosfera do cinema, tem efeitos sonoros e tudo mais, tem as músicas, então você coloca o fone e acompanha aí, embarca nessa jornada que infelizmente só tem no áudio original em inglês. Esse material não chegou aqui no Brasil. Só um detalhe, eu vou comentar apenas um volume hoje, né? No caso essa aqui que compila as 2 edições que saíram lá fora. Se vocês gostarem desse material, eu posso ir até o final contando a historinha até a última edição. Eu trouxe ela por um motivo específico que eu vou comentar no final do vídeo, vocês vão entender ao longo da história. Então se vocês querem a continuação desse quadrinho, já comenta aqui: Rafael, eu quero ver mais histórias de Império do Mal e também outras histórias do universo de Star Wars. Eu gosto bastante dessa parte antiga, né, a parte Legends. Consumo também os quadrinhos atuais, mas eu tenho um carinho com esses quadrinhos mais antigos, porque foi nesse período que eu conheci o universo expandido de Star Wars. Então, quem sabe não rola mais material Legends por aqui. O quadrinho começa com aquela tela inicial do texto subindo, né, aquela fonte amarela marcante, para a gente ter um panorama de quando é situada essa história. Ela se passa 6 anos após a Batalha de Endor, que é os eventos de Retorno de Jedi, e logo após a história Herdeiro do Império, que é esse quadrinho que está aqui atrás de mim, que é um quadrinho muito bacana, que na verdade é um livro, né, que tem a presença do Almirante Thrawn, e ele foi derrotado, né? Então essa história é logo depois de Herdeiro do Império. Nós temos aí a rebelião, né, os rebeldes formando a nova república, mas não tem os alicerces mais importantes dessa nova república, que no caso eram os Jedi. Então eles estão naquele passo ainda devagarzinho para trazer a paz para a galáxia, até porque ex-remanescentes do Império ainda estão causando muita confusão por aí, principalmente em Coruscant, né? Então a gente tem nossa história começando a partir desse ponto, quando Luke, Lando e membros da rebelião acabam caindo em Coruscant depois de um ataque. Assim, um detalhe muito interessante é que nesses anos que se seguiram, a Aliança Rebelde tentou enfraquecer as facções que sobraram do Império e começaram a se infiltrar, capturando destroyers e falsificando sinais para provocar tretas entre eles. Só que a história, ela começa com uma situação que não deu tão certo, né? Porque Luke e Lando, eles tentaram falsificar um desses sinais, né? E acabou que não deu certo porque esse sinal estava inválido. Eles acabam sendo abatidos e caem lá em Coruscant. E é por isso que Han Solo, Leia, Chewbacca e C-3PO são enviados para resgatar nossa dupla. Galera, o planeta tá um caos total, nem parece Coruscant que a gente vê aí na trilogia prequel e nem também em outros materiais. Tá um verdadeiro cenário de guerra, com facções imperiais lutando entre si, né, para quem vai controlar o Império, né? Então tem várias tretas acontecendo ao mesmo tempo e Luke e Lando caíram nesse lugar no meio dessa destruição toda. Um detalhe que eu gostei também bastante, logo na primeira edição, é que nós temos um destaque considerável para Leia, lembrando que ela virou Jedi, então a gente tem vários momentos com ela onde ela faz uso da força para atacar os inimigos. É muito bacana isso. A gente viu isso um pouco agora no cânone atual, mas nos quadrinhos eles têm mais liberdade para mostrar toda essa habilidade que ela tem com o uso da força. E sim, eles encontram Luke, inclusive na cena que ele aparece é bem interessante, né? Porque a gente vê uma silhueta utilizando a força, e uma silhueta bem parecida com Darth Vader, e quando o Luke sai das sombras ele está utilizando
o traje do seu pai, né? E no momento que ele aparece é bem legal que a gente vê o Luke bem mais experiente depois dos eventos lá de Retorno de Jedi, né? Ele tá fazendo um uso muito impressionante da força, inclusive tem uma cena que ele consegue destruir um Walker lá de baixo, né? Semelhante à cena que a gente tem lá nos últimos Jedi, né? Que o Luke, no caso, ele faz uma projeção da força, mas nesse caso aqui ele tá presente, né? E consegue derrubar um dos Walkers que tá meio que tentando atacar tanto ele quanto Leia, Han Solo, Lando e todo mundo que conseguiu se reencontrar. Quem também tá nessa cena aí é o R2-D2, o melhor droid do universo de Star Wars, né? Faz uma dupla bem bacana aí com o Chopper de Star Wars Rebels, mas Luke não quer ir embora. Luke pede que todo mundo vaze dali imediatamente porque ele está sentindo uma forte presença do lado negro nesse planeta. É bom lembrar também que nesse local era onde Palpatine ficava, né? Não é esse caso, é outra coisa que vai acontecer, porque logo depois que ele fala isso, acontece uma tempestade no planeta, o que a gente chama de tempestade da força, e aparece um buraco de minhoca, e todo mundo vai embora. Acaba ficando apenas Luke e R2-D2, porque R2-D2 não desgruda do Skywalker. E Luke e o nosso droid são meio que tragados por algo misterioso, mas a gente vai dar um pulo em outro lugar para entender o que está acontecendo, o que está se formando na galáxia. O negócio começa a ficar complicado porque a gente vai dar um pulo agora lá na base da Aliança Rebelde, onde a gente descobre que toda essa guerra imperial aí que está acontecendo, né, essas facções brigando, talvez sejam a distração para algo maior. E aí nós temos uma tela abrindo, onde aparecem os famosos Destruidores de Mundo, que, como o nome já diz, são gigantescas máquinas do Império capazes de varrer planetas inteiros com seus raiotratores. Um negócio assim bem sinistro, umas máquinas gigantescas, cara. Um negócio assim bem louco e a ilustração ajuda bastante a mostrar o poderio que essas máquinas possuem. E a gente descobre que o primeiro alvo dessas máquinas é o planeta do Almirante Akbar, que é Mon Calamari. Ou seja, chegou o momento dos rebeldes mudarem um pouco o foco para tentar resolver o problema envolvendo esses destruidores de mundo, porque o negócio é bem sinistro. E voltamos aí para Luke Skywalker e R2-D2, que estão sendo transportados em uma nave. A gente descobre que aquele raio que puxou eles lá em Coruscant, na verdade, levou eles para dentro de uma nave, que é uma nave conhecida da época dos clones, que é a nave Masmorra, e eles estão indo para o planeta Bis, que é um planeta dominado pelo lado negro. E quando eles chegam lá no planeta, eles estão presos dentro de uma esfera de energia. Vemos vários indivíduos, usuários do lado negro, e ele vai sendo encaminhado para uma outra sala nesse planeta. E aparece um trono um pouco familiar. E aí, galera, a cadeira vira, não é o The Voice, é o Imperador Palpatine. Luke fica espantado. Como assim? Eu te derrotei já tem 6 anos, né? E Palpatine revela seu plano, né? Como um bom vilão, ele conta que ao longo dos anos ele utilizou clones para sobreviver, ele foi transferindo sua consciência, mas os clones não aguentavam o poder do lado sombrio e iam meio que consumindo assim seus corpos e tinha que eventualmente ficar trocando. E aí tá o grande lance porque eu trouxe esse quadrinho, né? Ele faz uma ponte muito interessante com o filme Ascensão Skywalker, que dividiu opiniões. Esse filme, ele praticamente bebeu muito do plot de Império do Mal. Eu acho que não teve uma boa execução, mas é bom vocês verem o material de onde a Disney se inspirou para contar a história. Só um detalhe sobre esse lance aí do Palpatine trocar de corpo. Fica um lance mal explicado e contradizendo com o que a gente viu nas prequels, porque essa história foi lançada antes de Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith. Então muitos conceitos que foram apresentados nessa história, eles não batem exatamente com o que a gente viu dos materiais que foram saindo posteriormente. Então vamos dar uma suspensão de descrença e tentar entender o que está acontecendo. Palpatine tenta convencer Luke Skywalker de que o melhor caminho que ele pode seguir é o caminho do lado sombrio. E ele tenta convencer Luke de que não tem nenhuma escapatória para a Aliança Rebelde, porque durante todo esse tempo ele criou essa frota aí, onde tem os Destruidores de Mundo, e ele vai vencer, cara. Então ele tenta convencer, na verdade, Luke a se aliar a ele e comandar, inclusive, essa frota de Destruidores de Mundo. A gente vê até um conflito em Luke, e ele dá uma última cartada, né, falando que se Luke matar ele naquele momento, ele vai voltar, eventualmente, e quem sabe até voltar no corpo de Luke, né? Transferir sua consciência para o corpo do Skywalker. E aí Luke aceita, se ajoelha e vira um aprendiz de Palpatine.
O que eu acho que vai acontecer, eu já sei o desenrolar da história, mas pra quem tá começando agora, Luke, ele tá bolando alguma coisa, tá? Porque ele se deixou facilmente ser levado para o planeta, ele inclusive comenta que foi ele que quis ir pro planeta na hora que ele chega e tá dentro da esfera e depois ele sai, ele fala que não, eu quis vir pro planeta, então acredito que é um plano dele para derrotar o Palpatine mais uma vez, mas o desfecho dessa história eu posso contar para vocês em outro vídeo. Só alguns pontos do quadrinho que eu queria comentar. A ilustração pode espantar um pouco a galera que está procurando uma ilustração mais moderna, mas eu gosto bastante. É um traço bem denso, carregado. A mesma pessoa que faz a ilustração também faz as cores. Eu acho que combina bastante, principalmente na parte de Palpatine, onde o tom fica mais sombrio, né? Obviamente, então eles trazem tons mais esverdeados e tal, e mais dark mesmo. Eu acho que é legal a ilustração. Alguns personagens parecem com suas versões originais, entre outros momentos que não parecem, mas pra mim não atrapalha tanto. A história, ela não é uma história tão complexa como Herdeiro do Império, que é uma história fantástica, que traz o Almirante Thrawn e foi escrita pelo Timothy Zahn, então tipo, é um material que eu acho que é superior a esse, mas vale a pena dar uma olhadinha, principalmente porque eu falei que é parecido com a Ascensão Skywalker, e talvez lendo esse quadrinho você vai entender qual caminho a Disney e J.J. Abrams quis tratar naquele filme que, apesar de tudo que eles trouxeram, pra mim pelo menos, teve uma execução muito fraca, tá? Mas, deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse quadrinho, se você não conhecia, comenta o que você achou da história, e reforçando, querem ver mais histórias de Star Wars, comenta aqui. E aproveita também para deixar seu gostei, ajuda muito o meu trabalho, se inscreve, manda o canal para aquele seu amigo que gosta de Star Wars também. Eu prometo trazer mais material caso vocês queiram. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.